Olá, salve! O Flamengo derrotou o Fluminense por 2-0 no Maracanã e já é praticamente campeão da Taça Guanabara. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol! Não foi um jogo propriamente encantador da parte técnica, esse Fla-Flu do Maracanã, com um pouco mais de 55.400 pessoas presentes. Mas foi um jogo bem disputado, dentro daquilo que se podia esperar, da baixa condição física do Fluminense, em função da viagem para o Equador, o jogo na altitude de Quito, e do Flamengo, que sabe cadenciar o jogo, que não é mais aquela equipe super envolvente, que mata o adversário nos primeiros minutos. Mas esse Flamengo jogou 10 partidas e levou apenas um gol. E foi na segunda rodada quando atuou com a equipe de garotos, a equipe sub-20, a equipe alternativa. O Flamengo de hoje é um time que controla a partida ao seu prazer, que dispõe de muita técnica e, sobretudo, de muitas opções de banco de reservas. Vejam o que aconteceu no Fla-Flu. O Fluminense começou o jogo poupando 4 titulares: Felipe Melo, Marcelo, até um pouco de contusão, né, que ele saiu machucado no jogo contra a LDU, Ganso e Keno. E já partiu daí para algumas improvisações. Douglas Costa atuou pelo lado esquerdo, com Arias pela direita, depois eles trocaram, e o Renato Augusto no lugar do Ganso. E a defesa do Fluminense sofreu outras baixas no primeiro tempo. No intervalo do jogo, o lateral direito Guga e o zagueiro Antônio Carlos pediram para sair. Estavam cansados, e o Marlon sentiu o joelho, ou seja, o técnico teve que partir para a improvisação. Alexander foi para a lateral direita, a zaga ficou formada pelo André, não chega a ser novidade, e pelo Antônio Carlos, que é um jogador ainda em adaptação, vamos dizer assim, ao estilo de jogar do Fluminense, e daí então o Flamengo tomou conta do jogo. O Flamengo, ao contrário, começou com a sua formação tradicional, com um volante apenas, Pulgar, e 2 homens de armação de extrema qualidade, De La Cruz e Arrascaeta, 2 pontas abertos, Luiz Araújo e o Cebolinha, e o Pedro, que está numa fase exuberante para fazer gols no ataque. O 0-0 do primeiro tempo pode se dever muito ao cansaço e ao calor do Maracanã. Aliás, convenhamos, jogar no verão no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde, é um absurdo, porque o jogo perde qualidade, o espetáculo perde qualidade, porque os jogadores não conseguem implementar velocidade na partida, fica um jogo modorrento, sem oportunidades, os jogadores visivelmente poupando energias no segundo tempo. E aí vem o segundo tempo com as mudanças processadas, o Flamengo tira o Luiz Araújo e coloca o Cebolinha na direita e Bruno Henrique no lado esquerdo. Tira o Pedro, coloca o Gabigol. Se tira o Pulgar, aliás, nem tirou, mas poderia ter sido ele o substituído, porque tinha cartão amarelo, entra o Igor Jesus, que é um volante que está crescendo muito de produção. Enfim, o Flamengo tem muita qualidade. Ayrton Lucas saiu, entrou Vinha, já mais para o final. O Flamengo fez 1-0 aos 7 minutos, numa jogada que começou com De La Cruz, passou pelo Arrascaeta, chegou no Luiz Araújo, que abriu no Varela, apoiando pelo lado direito. O Varela faz uma inversão de jogo, metendo a bola na esquerda, onde 2 jogadores, o Cebolinha e o Ayrton Lucas, atacaram um único defensor que já era improvisado, o Alexander. E o Ayrton Lucas então bateu cruzado de canhota, a bola cruzou a extensão da pequena área, encontrou o Pedro, que empurrou para dentro do gol. 1-0 Flamengo, e quando o Fluminense preparava uma alteração, Diniz colocou para aquecer, chamou para as instruções 2 jogadores que poderiam até mudar o andamento da partida, já que tanto Renato Augusto quanto Douglas Costa demonstravam cansaço. Ele ia colocar, preparou para colocar o Terence pelo lado esquerdo e mais, no lugar do Renato Augusto, John Kennedy, que é o talismã do Fluminense, que sabe jogar ao lado do cano, chuta bem de fora da área. Quando a alteração ia ser processada, sai o segundo gol do Flamengo. Aliás, acho até que o Diniz demorou um pouco a fazer essa mudança. O segundo gol foi um primor de jogada do Flamengo. Começou com De La Cruz, que começa a jogar bem. Aliás, está se achando na necessidade a posição dele. Segundo homem de meio de campo, saindo de trás, organizando o time, porque não mexe no posicionamento do Arrascaeta, nem dos atacantes que atuam abertos. De La Cruz mete a bola
no Arrascaeta, que dá um toque de letra para o Pedro, que também dá outro toque de letra para o Cebolinha, que nessa altura já estava jogando pela direita com o Bruno Henrique pela esquerda. Sai um chute potente, Cebolinha explicou a falha do goleiro do Fluminense, porque pareceu uma falha gritante. Essa bola pega, no chute forte de longa distância, pega a variação de direção. Ela sofre muitos efeitos do efeito dado pelos jogadores na bola. E aí o Fábio pulou para o lado direito, bateu na bola e ela foi para o outro canto, e o Flamengo fez 2-0. Podia ter saído o terceiro. O Fluminense chegou a fazer um gol no primeiro tempo, anulado por impedimento do Thiago Santos, e o Arrascaeta quase fez um gol numa outra falha de Fábio, que saindo do gol com o pé tem lá suas deficiências. Isso já aconteceu, já saiu um gol contra o Nova Iguaçu assim, contra o Boa Vista assim, e dessa vez aconteceu de a bola parar no pé do Arrascaeta, que é um craque, mas que chutou e a bola tomou esse tal efeito, desviou e não entrou, saiu à direita do gol do Fluminense. A situação do campeonato. A Taça Guanabara para mim está resolvida, resta o Campeonato Carioca, uma vaga para 2 times, Vasco e Botafogo. O Flamengo disputando agora o primeiro lugar com 24 pontos, só perderia a Taça Guanabara e o primeiro lugar do campeonato dessa fase se fosse uma grande hecatombe, né? O saldo dele é de 19 gols contra 8. Se ele perder o jogo para o Madureira, não perderá por goleada. Se o Fluminense ganhar do Botafogo, não ganhará por goleada de 10 gols, 8 gols. E a mesma coisa com o Nova Iguaçu, que também tem 21 pontos e um saldo de 4. Então o Flamengo já é o dono da Taça Guanabara e do primeiro lugar dessa fase, o que vai lhe conferir jogar por 2 empates contra o quarto colocado. Hoje, o quarto colocado é o Vasco, mas essa posição vai depender da última rodada. O Vasco joga em casa, em São Januário, contra a equipe da Portuguesa, uma partida portuguesa com certeza, né? A colônia portuguesa com as suas 2 representantes, Vasco e Portuguesa. E o Vasco vencendo confirma esse quarto lugar, podendo até passar para o terceiro se o Nova Iguaçu perder para o Volta Redonda. Então a última rodada tem sim seus atrativos, apesar do Flamengo já ser, na minha opinião, irremediavelmente consolidado o campeão da Taça Guanabara e o primeiro colocado dessa fase do Campeonato Carioca. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e eu vou deixar você na cara do gol. Até a próxima!